Fala galera, como vocês estão? Aqui é o João. Será que você deve usar a inteligência artificial para estudar? Será que essa é uma boa ideia? Será que você tem que fazer isso, né? Se preparando para uma prova? Quais são os contextos em que você tem que usar uma IA de verdade? Entendeu? Vamos pensar sobre isso hoje. Meu nome é João Pedro, sou enfermeiro e faço medicina na ESCS, né? Federal daqui de Brasília. Sou informado em enfermagem pela ESCS, também tudo pela ESCS. E eu sou professor há uns 4 anos e eu faço esse projeto aqui no meu canal, em que eu gravo vídeos diariamente falando sobre estudo, mentalidade e tudo mais, trazendo alguns aprendizados da minha vida mesmo, né? E hoje eu gostaria de pensar e refletir com vocês sobre essa parte da IA. Cara, a gente entende, sim, eu tenho uma colinha aqui que eu anotei algumas coisas. A IA, né, a inteligência artificial no contexto atual, é o que está realmente dominando, assim, muitas coisas, né? Bom, eu esperei o avião passar aqui, mas sim, a IA no contexto atual tipo, a gente vê que ela está dominando muitas coisas, né? As pessoas estão começando cada vez mais a utilizarem elas para fazer um monte de coisa, para pesquisar, para entender algumas coisas mais difíceis, para estudar por elas, resolver questões por elas, enfim. Já vi muita coisa acontecendo por conta da IA, né? Por conta desse advento da IA, uma coisa que não é ruim e não é um retrocesso, na verdade, a gente percebe que a humanidade está avançando aí e o fato de a gente ter inteligências artificiais resolvendo um monte de outros problemas pra gente, não é algo que toma espaço ou necessariamente atrapalha a gente, mas sim, como tudo na vida, assim como as redes sociais, por exemplo, a gente tem que saber utilizar, entendeu? A gente tem que pensar nisso. Bom, mas aí será que a gente, como estudante, a gente deve utilizar a inteligência artificial? Quando é que ela pode entrar na nossa rotina, assim, nesse contexto que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal. À medida que você for assistindo o vídeo, vai comentando os seus aprendizados, aquilo que você acha, se você concorda ou não, se você discorda. Enfim, vamos interagindo aí que eu respondo todos os comentários aqui do canal, beleza? E assim, você tem que entender que ela é uma ferramenta, correto? E você tem que saber utilizar ela. É tipo você querer, cara, pregar um martelo só que com um livro. Você teoricamente consegue? Depende do livro, né? Se o livro for uma capa dura, tá? Às vezes você até consegue. Mas você vai estragar o livro? Com certeza, né? Então você tem que saber utilizar as ferramentas do jeito correto. E será que você utilizar a inteligência artificial, será que isso vai contribuir para sua inteligência? Porque, por exemplo, se a gente está num contexto de preparação para uma prova, que a gente quer chegar ali no dia da prova, quer acertar o máximo de questões, quer escrever uma ótima redação, será que você ficar bom em utilizar uma inteligência artificial que não é a sua, vai te fazer bem? Só por aí você já tira, né? Você vai conseguir levar o ChatGPT ali para a prova? Só por aí você já tira também algumas conclusões, correto? Então, a IA, ela não serve para tudo, entendeu? Ela serve para muitas coisas. Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse aqui que eu não uso ela. Na faculdade ela me ajuda muito a organizar algumas coisas. A gente tem que ler vários livros, então a gente precisa de muitas vezes um resumo que não dá pra gente fazer. Então a gente foca ali realmente em ler, em entender ali aquele capítulo e tudo mais, pede pra IA trazer um resumo, né, e tudo mais, de um capítulo específico. Depois tem que conferir também, porque a IA ainda, às vezes erra, né? O ChatGPT às vezes erra ainda um pouco. Mas o grande ponto é, pensando numa preparação para uma prova que você precisa se tornar capaz de responder questões, você precisa estudar de verdade, você não pode necessariamente usar IA para tudo, entendeu? Por exemplo, uma questão ali de matemática que você não acertou a resolução, você já pega e já quer colocar ela no chat GPT. Não pode, cara. Você tem que gastar um tempo tentando. E você tem que pegar algumas dicas também. Não é só chegar ali e já pegar a resposta. É você pegar uma dica de como chegar na resposta e você, pelo seu intelecto, pela sua forma de raciocinar, chegar nessa resposta, entendeu? Então, o grande lance da inteligência artificial é que ela não pode ser a sua fonte de raciocínio, entendeu? Você tem que criar o seu próprio raciocínio. Você tem que criar a sua própria forma de pensar. Você tem que ser a inteligência primeiro, antes de chegar na inteligência artificial, né? Artificial. Você tem que ter sua própria inteligência, entendeu? E assim, eu acho que a IA não serve para tudo justamente porque, uma vez que a gente está adquirindo capacidades, a gente não pode deixar a responsabilidade na mão da IA, de entender determinada questão e tudo mais, porque você vai deixando seu cérebro preguiçoso, entendeu? Uma vez que você começa a usar muito a IA, você acha que, pô, ali tem a resposta para tudo, e às vezes você nem pensa mais sobre o que deve fazer. Por exemplo, pô, se você vai colocar ali uma IA para fazer uma redação para você, cara, se você aprende a fazer aquilo ali de uma forma muito masterizada, você não, quando chegar uma hora de você escrever uma redação, talvez você não queira fazer. Você fica com aquele peso mental justamente porque você sabe um caminho em que, teoricamente, você tem aquilo ali muito mais rápido, entendeu? E assim, no contexto da preparação para uma prova, eu acho que a IA não serve. Não serve nesse sentido, no sentido dela tomar
a sua capacidade de raciocínio, entendeu? Mas para que a IA serve, assim, no contexto do vestibular? Quando eu passei, o ChatGPT tava nascendo, assim, ainda. Ele era bem ruinzinho, mas eu já utilizei ele bastante ali na faculdade para me ajudar a escrever meu TCC, né? Só que, no contexto atual, cara, para que a IA pode te servir? Como é que você pode utilizar ela ali pensando que você está se preparando para o Enem, pensando que você está realmente se preparando para uma prova? Lembra, você tem que ser, você tem que incrementar o seu raciocínio. O seu raciocínio tem que ser a fonte do seu conhecimento. Você tem que ter aquele raciocínio perfeito, você tem que ter um raciocínio crítico, você tem que ter um raciocínio próprio. E como é que você pode utilizar a IA para te ajudar nesse sentido? Aí eu anotei aqui que, cara, a IA, ela pode muitas vezes criar flashcards de alguns textos que você leu. Então, por exemplo, ao invés de você ler um texto e revisar aquele texto, fazer anotações e tudo mais, você pode ler aquele texto com todo o cuidado do mundo para entender todos os conceitos e tudo mais, anotar uma coisa ou outra, mas para criar um resumo que você pode ler depois, ou para criar mesmo ali alguns flashcards, você pode colocar ali na IA e ela fazer para você, entendeu? E depois você pode conferir. Mas, para lembrar daquilo, não pode ser por meio da IA, você tem que lembrar por conta própria, entendeu? Então, acho que esse é um ponto em que a gente pode utilizar a IA para estudar. Quando a gente tem um texto ali para ver, a gente lê aquele texto, você não pode fugir da leitura do texto, você tem que ler aquele texto, tem que tirar suas próprias conclusões, não pode pedir para a IA necessariamente te explicar alguma coisa do texto, senão você vai ficar muito preguiçoso em interpretar as coisas e, por exemplo, cara, 90% da prova do... 90% não, 100% da prova do Enem aí tem alguma coisa de interpretação. Você tem que interpretar alguma situação, um problema ali. Ou é um texto, ou é algo ali de matemática, ou é algo ali da ciência da natureza que você tem que aplicar uma fórmula, depois, enfim. Entendeu? Então, você lê aquele texto e pede pro ChatGPT ali resumir para você. E daí você vai ter um resuminho. E você pode pedir também pro ChatGPT criar alguns flashcards sobre, que vão te ajudar. Mas eles não são os únicos flashcards que você deve criar. Você deve que, à medida que você vai lendo aquele texto, você vai criando flashcards específicos próprios. E depois você pode implementar ali os outros flashcards do ChatGPT, que muitas vezes são os mesmos que os seus, ou são muitos mais básicos, assim, mas também ajudam, entendeu? E, cara, eu acho que só para isso mesmo, por enquanto, nesse contexto de preparação, que a IA serve para vocês, entendeu? Para muitas vezes criar alguns flashcards, organizar algumas coisas que teoricamente não te fariam ter um melhor raciocínio, mas sim necessitaria da sua capacidade de organização, coisa que muitas vezes a IA já pode fazer por você, pode organizar algumas coisas por você, já facilitar muito um trabalho seu. E daí você tem que pensar assim, cara, isso aqui eu tenho que utilizar de uma forma que o meu raciocínio ele fique masterizado, o meu raciocínio, minha inteligência. Você não pode utilizar a IA para resolver problemas para você. Você pode utilizar ela para facilitar alguns problemas para você, entendeu? Organizar algumas coisas, organizar algum resumo, fazer alguns flashcards. Mas agora, revisar os flashcards depende de você, ler o texto, interpretar o texto depende de você, fazer as questões depende de você, entendeu? Nada disso pode estar na mão da IA, senão você vai estar comprometendo a sua aprovação e a sua preparação aí no futuro, entendeu? Então, acho que para estudar, utilizando a IA, é só partindo desse ponto e entender essas coisas. Fez sentido isso, pessoal? Espero que sim, espero que tenha ajudado vocês. Espero que esse vídeo tenha contribuído para a trajetória de vocês. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que usa muito a IA para estudar ou que não usa nada. Enfim, existe um jeito certo de se utilizar. E se você tem interesse no processo de mentoria para o Enem, é só dar uma olhada no link da descrição que a gente troca uma ideia sobre isso. Se você quer ter alguém olhando no teu olho, sabendo quem você é, suas dificuldades, suas individualidades e propondo ali metodologias de estudo, como você vai estudar, o que você tem que estudar primeiro, cara, qual a sua forma de um jeito ali, um cronograma para você estudar, uma metodologia mesmo, só dá uma olhada no link da descrição que estou com o meu projeto de mentoria ainda aberto, beleza? Tamo junto, pessoal, e até amanhã. Valeu!